Boa tarde. Sou um líder sindical do estado do Mato Grosso do Sul, do setor da alimentação. Hoje é um dia 16 polêmico, uma discussão que está tendo no Senado sobre as questões no assunto da Comissão de Assunto Econômico do Brasil. Falando sobre a política, a reforma tributária, as possíveis reformas trabalhistas e as possíveis reformas da Previdência Social. Eu entendo como sindicalista, sim, é necessário ser discutido com muita grandeza essas reformas, porque os trabalhadores brasileiros já estão passando problema nas questões da reforma trabalhista. Foi passado já por políticos do próprio PT a reforma da trabalhista, liberando a trabalho em terceirização, quartelização. Isso foi feito dentro dos órgãos de governo, foi dentro das empresas estatais e na empresa de construção civil, nas concessões do governo. Foi grave, sim, teve muito problema nessa quartelização que as empresas, que teve as obras do governo, começaram a fazer a quartelização dentro da empresa. O que é para mim que eu entendo que é a quartelização? São empresas que ela faz já a concessão do governo. Ela pega com a concessão do governo, já é uma terceirizadora do governo. Aí ela começa a quartelizar a obra dela para outras empresas. E essas outras empresas já começam também a querer quintalizar. Quer dizer, ela passa a quintalizar as obras para a quarta empresa. Aí fica a quartelização, quintalização e assim por diante. Muitas vezes as obras foram feitas, colocadas pessoas, milhares de trabalhadores dentro das empresas, sem registro, dentro das concessões, nas empresas por cooperativa também. Até o próprio sindicato brasileiro comeram barriga. Formaram muitas cooperativas e pegaram obras dentro do governo, mas já de empresa quartelizada. Isso foi um grande prejuízo. Tem trabalhadores que no Brasil não receberam seus benefícios, não receberam suas rescisões contratual e foi muito complicado para os trabalhadores. Dentro dos órgãos públicos, Ministério do Trabalho, Ministério Público, foi defendida a terceirização, até quartelização dentro desse Ministério Público. Foi tirando o trabalho que poderia ser por concurso público, colocando o trabalhador dentro dos órgãos públicos terceirizados. Pessoas que não são preparadas para atender o público nas questões do trabalhador. Muitas funções dentro do órgão do governo. Um exemplo é essa delegacia de mulher que foi colocada pelos governos fascistas do PT. A delegacia da mulher tem muitas pessoas dentro dessa delegacia que não são concursados. São muitas pessoas que atendentes dentro dessa delegacia, não são concursados públicos, são assistentes sociais, são pessoas que cuidam da sociedade, até próprio delegado, muitas vezes parece que não são concursados, eles não têm concurso público. Isso está causando muito problema, porque estão colocando, muitas vezes agem dentro dos órgãos públicos como tese políticas, a tese de partido. Então isso está complicando problemas aos trabalhadores brasileiros. Isso é grave. Acho que qualquer órgão que trabalha, que cuida do povo brasileiro, não é qualquer um que pode assumir cargos que não é de responsabilidade de um gestor público, de um funcionário público. Porque são pessoas que não são concursadas, não fizeram o curso específico para aquela função. Então está errado, sim. Essa delegacia da mulher brasileira está dando muito problema aos trabalhadores brasileiros, está dando muitos conflitos, porque estão pregando dentro das delegacias de mulheres mais tese política, mais conflito, divisão entre homens e mulheres. Um exemplo também são as centrais. Então eu estou fazendo esse vídeo também, que nós estamos no nosso movimento sindical alerta sobre isso. As nossas centrais comeram muita barriga também. As centrais sindicais brasileiras, eu entendo hoje que ela foi o grande destruidor dos direitos do trabalhador, traindo os trabalhadores. Fundaram muitos sindicatos despreparados, presidente de sindicato que não tem conhecimento de legislação, que não conseguiram incrementar os seus instrumentos coletivos. O trabalhador brasileiro tem uma história de conquista nos instrumentos coletivos, como participação de resultado da empresa, reajuste de salário, pisos salariais, gratificações, salário de cargos e salários, e foi conquistados por função e por qualidade de trabalhador ser grande profissional. Eles foram promovidos, mas os sindicatos despreparados não conseguiram renovar seus acordos coletivos dentro das empresas. Isso foi muito prejudicial, atrapalhou os trabalhadores brasileiros.
Então isso está sendo necessário discutir sim. A minha confederação também eu acho que está comendo barriga. Hoje estão fazendo mais política, porque estão colocando um congresso nacional do setor da alimentação, que é na minha confederação nacional, é Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, chamando todos os movimentos sindicais do Brasil para falar de uma política, é a política da mulher no local de trabalho, mas não é bem assim. Na política da mulher no local de trabalho se toca em tudo que acontece no Brasil. Se acontecer uma reforma tributária mal feita, a grande prejudicada vai ser as mulheres. Se acontecer uma reforma mal feita na Previdência Social, a grande prejudicada vai ser as mulheres brasileiras, na sua aposentadoria, nos seus direitos que são adquiridos. Então, essa é a questão que os trabalhadores estão sofrendo no Brasil. Essas reformas podem ser prejudicial, a reforma da CLT também, jogando responsabilidade para sindicatos brasileiros que não estão preparados, são sindicalistas que muitas vezes são saídos de partidos, são politiqueiros. Eles não são trabalhadores que trabalham 30, 40 anos nas empresas, muitas vezes nem sequer profissão. Então é necessário sim algumas reformas também, na questão da reforma sindical. Eu acho que o sindicalista também, para poder ser um líder sindical no Brasil, tem que ter no mínimo 5 anos para ser um grande sindicalista. Ele tem que ser preparado também em curso também, para entender o mínimo de legislação trabalhista, porque se mexe com o direito do trabalhador brasileiro. Mexendo com o direito do trabalhador brasileiro é prejudicial à classe trabalhadora. Então não é qualquer um que pode ser um líder sindical brasileiro. Por isso nós estamos tendo muito problema para os trabalhadores brasileiros, porque tem sindicalista ainda que está muito despreparado, não é concursado, não tem um curso sequer de legislação trabalhista que poderia ser bem feito pelas próprias centrais sindicais, fazer formação sindical. E sindicalista que está interessada para ser sindicalista no Brasil não é uma pessoa que nunca trabalhou na indústria, não tem conhecimento de indústria, uma da área da outra. Então, fundindo o sindicato, destruindo o sindicato. Hoje nós temos confederações que os trabalhadores brasileiros gastam bilhões. E não é pouco não, tem prédios de confederações que ela foi válido em fortuna para construir e comprar ela com a CNI, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Foi pagar 2 milhões no prédio dela. A Confederação dos Trabalhadores das Indústrias, ela foi paga mais de 10 milhões para construir essa estrutura sindical, esfragelando os sindicatos divididos em muitas confederações que muitas vezes não têm representação só para ser partidária, confederações fundadas por centrais sindicais, como tem sindicatos aposentados fundados por centrais sindicais, confederações fundadas pelas CUT, dividindo as confederações, não usando nenhum critério correto que diz a lei que tem que ser sindicato formar federação e federações formar confederações, mas por categoria, como é o correto. Porque se dividir cada um com várias categorias, vários pensamentos na mesma categoria, não dá união dos trabalhadores. E se for prejudicial ao trabalhador brasileiro, sim, está causando muito problema ao trabalhador brasileiro e está arriscado nessas reformas passar muitas ideias fascistas e não são discutidos os problemas do trabalhador, como é a questão da reforma previdenciária. Pode-se passar o limite de idade para 65 anos, mas se você colocar os cálculos dos trabalhadores brasileiros, todo mundo está aposentando na média de 65 anos por recolhimento, porque os trabalhadores brasileiros muitas vezes estão ficando desempregados, anos e anos desempregados. Isso conta, porque é por recolhimento, quer dizer, pensar em reforma previdenciária, não ver esse lado que já está prejudicando os trabalhadores brasileiros. A média dos brasileiros, do trabalhador brasileiro hoje é aposentar em 65 anos de idade. O que o governo também tem que ver? Tem que ver também todos os convênios, os convênios que o governo tem com empresas estatais, com o convênio do SUS, com os hospitais, com os médicos, e todos esses convênios. Isso aí, muitas vezes os custos são colocados, fortuna para o trabalhador pagar e estão dando prejuízo, são faturados muitas vezes. Então o governo também tem que preocupar com essa questão, porque são dinheiro do trabalhador, o trabalhador brasileiro paga 11% e a empresa paga 11%, isso fica caro para nós. Então, quer dizer, é necessário sim debater sobre as emendas constitucionais da 241 de 2006 e todas as reformas que possível pode ter, que é a reforma trabalhista, previdenciário, e a reforma sindical, e todas as reformas que pode tocar em prejuízo à política da mulher e do homem, porque a lei 8.080 diz que a igualdade é entre homens e mulheres.
Então, quer dizer, a discussão tem que ser pensada em todos os lados. Hoje mesmo, se discutir direitos de igualdade de mulher, que muitas vezes a política é mais para o lado da mulher, é errado. Quando se discute a política da mulher e da saúde, se discute a política da mulher e do homem. É por isso que tem que ser pensado. É válido, sim. E a nossa confederação vai levar, dia 23 e 24 de agosto agora, no Congresso Nacional que nós temos, da nossa confederação, nós estamos levando essa discussão do setor da alimentação do estado do Mato Grosso do Sul. O que nós pensamos nisso, então? Nós estamos levando essa ideia, que gastar uma fortuna em dinheiro e colocar uma política só da mulher é prejudicial, porque da mulher se toca o homem também. Então, tem que se tocar em todos os assuntos. A mais prejudicado, no meu pensamento hoje, é uma reforma tributária, que vai ser prejudicado mais a mulheres do que o homem, porque as mulheres o que mais tem a questão da sua saúde, dos seus preventivos, dessas questões de saúde, do acidente de trabalho, tudinho, são frágeis nessas questões. Então, quer dizer, pode faltar dinheiro para as mulheres não ter seus tratamentos corretos para o Brasil. É por isso que eu estou parabenizando esse debate sobre a PEC 241 de 2016, que institui o novo regime fiscal do Brasil. E está sendo discutido no evento alternativo do Senado Federal Brasileiro. Colocando também que o governo democrático é aquele que ouve a sociedade, ouve todos os movimentos sociais da base e todos os sindicalistas da base, porque também ele opina sobre essas questões. Então eu estou opinando sobre essas questões dos problemas dos trabalhadores brasileiros. Parabéns aos seus senadores nessa comissão de assuntos econômicos que está fazendo essas discussões em Brasília na data de 16. Criticando as centrais sindicais de querer fazer muita política e não chamar a base e não discutir com a base. Então, está errado vocês, companheiros. Vocês estão fazendo política em pró das suas teses políticas. Isso é errado. Então, nós estamos aqui opinando sobre essas questões. Então, parabéns a todos vocês. Parabéns ao presidente que está aí tentando governar o Brasil também. E parabéns até a própria Dilma que está defendendo o seu mandato. Isso é democracia. E a democracia funciona assim. É um dando as suas opiniões e todos discutindo para ser um bem comum a todos. Boa tarde.